Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. Maravilha, meus irmãos, podermos novamente estar na casa do Senhor. E aqui senti um pouco da alegria do pastor Bernardo, na emoção que aqui ele estava no início, quando chegou, de poder novamente entrar neste lugar, porque, como bem sabemos, não existe outro lugar como a casa do Senhor. Não existe outro ambiente, outro recinto que manifeste tanta glória de Deus como na casa do Senhor. Com certeza ficamos privados de estarmos aqui por alguns dias, alguns meses, mas vai ser o nosso coração de novamente estar neste lugar. Porque se aqui também estivéssemos, pastor, só uma pessoa, com certeza não seria igreja, não seria aquele lugar adequado, não seria como seria adequado. Mas Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Eu aqui, meus irmãos, não quero tomar minhas palavras ou a emoção do meu coração. Mas Deus vai colocar por terra muita coisa que ainda está encoberta nesta nação. Aqueles que estavam poderosos, muitos os verão e se lamentarão como alguém desce de um alto posto para se transformar no nada. Mas, irmão, você está jogando praga de maneira nenhuma, porque Jesus disse: o exaltado será humilhado. A igreja de Jesus a ninguém humilha. A igreja de Jesus a ninguém julga, a igreja de Jesus a ninguém condena, mas existe uma palavra que o próprio Jesus disse: nem eu condeno, mas esta palavra é quem condena. Alguém não entende, meus irmãos, a minha e a tua vida? Acha que a nossa vida é uma vida de julgar? Não, é uma vida de proferir o que esta palavra assim nos ensina. É o poder da palavra, mas é tão glorioso o poder desta palavra, que abre-se os templos, as portas do templo, o vírus ainda está por aí, mas sempre tem um remanescente, querendo estar na casa de Deus, para junto com o povo de Deus, glorificar no dia de Deus, até o dia esperado, que nós entraremos nos céus, para adorar e o ver assim como Ele é. É glorioso, irmão, é prazeroso. Não existe outro lugar como a casa de Deus. Glorioso. Em casa, às vezes, né, Eloide está aqui. Em casa é bom demais, mas às vezes a gente quer fazer um áudio, um vídeo, o leão não deixa de fazer zoada na porta, né? Fica difícil. Mas aqui não, só tem um leão. É o leão da tribo de Judá, é Jesus. Marcos capítulo de número 6, do versículo 48. Não, aqui não irei falar, pastor Bernardo, só me perdoe, sobre a ressurreição de Jesus, mas vou falar de Jesus também, porque o assunto principal da igreja é o nosso amado, querido Jesus. Só o versículo 48, porque é uma história, uma passagem muito conhecida de todos os leitores ou dos bons ouvintes da palavra do Senhor. Que diz, Marcos capítulo 6, versículo 48. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar,
e queria passar à frente deles. Todos nós sabemos que história é essa, que Jesus operara esse milagre, esse prodígio, essa ação sobrenatural sobre os elementos da natureza. E aqui, meus prezados irmãos, eu queria falar justamente sobre isso, sobre esses momentos de tempestade que sobreveio no mar da Galileia, que realmente não era um mar, era um lago, porque naquela época, para os judeus, todo grande ajuntamento de água era considerado um mar. Por mais que a água não fosse salgada, a água era doce, mas a sua extensão muito grande, 21 metros de comprimento, 13 de largura, era uma grande porção de água. E interessante, meus irmãos, que este mar, ou este lago, foi palco de duas tempestades. Foi palco de dois episódios distintos, mas com o mesmo problema e com a mesma solução. Vemos, meus prezados irmãos, que o mar da Galileia é um mar calmo como qualquer outro mar. Sabemos que o mar em si, se você estudar, pesquisar, você vai ver, ele é calmo. O mar em si, a extensão de águas, ela não tem poder para se movimentar por conta própria, ou seja, quando Deus fez o mar calmo. Ele é sempre um mar calmo. Agora, ações externas, forças externas, fazem com que o mar mude a sua posição. De calmo para bravio. Daquele mar bonito para aquele mar tempestuoso, devastador. Mas não é o próprio mar que faz isso. São as forças externas. Sabemos que o mar sobe por efeito da lua, gravidade da lua. Sabemos que o mar pode transformar-se as suas ondas em um grande tsunami, devastar, destruir e matar. Quando debaixo do chão há um terremoto. Nós sabemos também, meus irmãos, que as tempestades no mar também podem ser por causa do vento. E é por causa do vento que existem as ondas. Pequenas ou grandes, depende da força do vento e depende da extensão das águas. Você vai já entender. Deus não fez mar bravio. Deus não fez mar revolto. São forças externas que fazem isso. Deus não fez o teu coração agitado. Deus não fez o teu coração problemático. Deus não fez esta prova vir por causa da tua vida. São forças, são situações externas que fazem na tua vida acontecer em tempestade. Mas não se preocupe, se você confia em Deus, o resultado é sempre o mesmo. Jesus vai chegar na hora certa. Jesus vai agir no momento oportuno. No primeiro episódio, Jesus saía para Cafarnaum. De Cafarnaum, ele ia para o outro lado. Interessante, meus irmãos, que o lago de Genezaré, ou o mar de Genezaré, era um mar que se pescava, e era um mar que trazia riquezas para aquele povo.
E o interessante, pastor Bernardo, que na beira daquele mar foi onde Jesus recrutou, chamou, escolheu seus primeiros discípulos. Os discípulos estavam a pescar, mas Jesus veio e pescou eles primeiro para o reino de Deus. E aquele mar, aquele lago, era envolto de montanhas. E aquelas montanhas, meus irmãos, elas, vamos dizer, elas potencializavam a força do vento. E o interessante, meus irmãos, que o vento que causava tempestade no mar da Galileia eram os ventos fortes do Monte Hermon, quase 3.000 metros de altura, e o seu pico, o seu cume sempre estava congelado. Quando o vento descia, chegava nas águas quentes do mar da Galileia, mudava o clima, e nisso se formava constantes tempestades. Por que eu estou dizendo assim, meus irmãos? Porque desde a era dessa época até hoje existe tormentas no mar da Galileia. Mês passado se viu, como nunca tinha se visto há 30 anos, o mar da Galileia revoltado. Por quê? Porque o mesmo vento vindo do mesmo lugar, causando a mesma situação. Aqui estava o mar, e aqui estavam 4 homens que haviam sido chamados neste mar e ordenados para atravessar neste mar a outra ponte, que com certeza já tinham toda a convicção e certeza, se fechassem os olhos, os discípulos passariam naquele mar tranquilamente. Mas uma coisa é certa: hoje eles não têm os aparelhos que nós temos, mas segundo historiadores, eles já eram tão frequentes as tempestades, que ele sabia quando a tempestade vinha. Ele já sabia como a tempestade vinha. O historiador diz que quando o vento vinha, o vento causava como que um impacto nos montes. Eles sabiam que vinham. E os mais, vamos dizer assim, os mais peritos iam até pescar, mas já calculava a hora e o momento de voltar antes que os ventos tempestuosos alcançassem eles. Aí Jesus disse: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Poderia ser só mais uma viagem no mar da Galileia, como das muitas outras vezes que aconteceram no mar da Galileia. E o interessante, meus prezados irmãos, que diante de toda a história, mesmo os ventos sendo cruéis, nunca ninguém foi registrado que havia morrido no mar da Galileia. Tempestade forte, mas ninguém nunca morreu. É fácil você fazer alguma coisa, não, ali é ruim, mas ninguém nunca morreu. Não, se não morreu, eu vou, não tenho medo. E eles foram. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquela tempestade foi diferente de todas as outras que os discípulos já passaram. Como pescadores, eles entram no barco e começam a atravessar, mas Jesus está dentro do barco. Jesus foi com eles. Jesus, cansado, pega um travesseiro, deita a sua cabeça sobre o travesseiro e dorme. E os discípulos começaram ali a remar, quando de repente surge uma tempestade de vento. O vento chegou do nada. O vento não deu aviso, porque com certeza Pedro deveria dito: Senhor, está esturrando lá, vai ter tempestade. Veio do nada e alcançou o barco e batia com ímpeto contra o barco. E as ondas cresciam e jogavam água dentro do barco. E diz a Bíblia que eles entraram em perigo. Irmão, para pescadores profissionais,
e já passaram por tantas tempestades, e a Bíblia registra de perigo, é porque era uma situação ímpar na vida dos discípulos. E quando o barco começou a encher, que havia o perigo de naufrágio, e a pessoa naufragar em um mar revolto, é morte certa, porque não tem como lutar contra as ondas fortes, as ondas veementes, que chacoalha a pessoa de um lado para o outro, ela perde as forças, começa a ter cãibra e assim morre afogado. Mas é justamente nesse perigo que quem tem Jesus no barco faz a diferença. Nesse momento de perigo, nesse momento ímpar, nesse dia singular, onde tudo parece não ter solução, se Jesus está no barco, resta ainda a última opção, é clamar a Deus, é falar com o Senhor. Olhe para todo lado, não tem solução, olhe para cima, olhe onde vem o autor e consumador da nossa fé, onde a nossa vitória vem do trono do Todo-Poderoso. Jesus, Jesus, não te importa que pereçamos. Eu não sei se estava nesse nós, ele estava incluindo Jesus, ou só ele e os discípulos. Eu não sei, porque eu não pesquisei esse nós aí, para saber se estava falando de tudo, ou se era só alguma coisa seleta. Mas uma coisa é de Jesus, nós vamos perecer. Jesus se levanta, desperta, repreende primeiro o quê? O mar? O vento. Porque o causador do mar tempestuoso não é o mar, é o vento. Acho que você já está entendendo. Se tem uma tempestade na tua vida, Jesus não vai acalmar o mar. Primeiro ele vai repreender esse vento que está causando essa tempestade na tua vida. Não adianta tentar acalmar o mar, ele não vai acalmar. Antes tem que fazer com que esse vento cesse. Cesse. E ai daquilo ou daquele que está fazendo tempestade aonde Jesus está. Ai daqueles que são os ventos que causam tempestade na vida do crente e do povo de Deus. E se é particular, meu irmão, tome cuidado. Se tem vento na tua vida com permissão tua para causar tempestade, tome cuidado. Corra para Jesus e diga: Jesus, me socorra. Me socorra. Porque senão o barco vai afundar. E se no barco você não está conseguindo vencer, imagine no mar revolto. Tem muita gente confiando na sua habilidade, nos seus recursos, nos seus aparelhos e aparatos. Mas nós não, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É por isso que muitos estão se curvando e caindo, e nós nos levantando e estando de pé. Oh, se esse mundo conhecesse o que é a presença de Jesus na vida. Primeiro, não confundiria fé com religião. Não. Ele não confundiria a palavra de Deus com dogmas religiosos. Ele não ia confundir crente fiel, crente santo, com crente fanático. Porque quando Jesus está no barco, o resultado é falar com Jesus.
é correr para Jesus, é incomodar Jesus, é pedir para Jesus, é clamar a Jesus. Jesus se desperta, se levanta, repreende a causa do problema. Ei, vento, aquieta-te. E o mar imediatamente parou, voltou a ser do jeito que Deus tinha criado ele lá na criação. Que para a gente acreditar que Deus criou o mundo, a gente não precisa ser terraplanista, nem globalista, não. A gente quer que Deus criou a terra e pronto. Mas irmão, a terra é redonda, é quadrada, eu não importo. A minha terra não é aqui, a minha terra é lá com Deus, no céu. É uma preocupação. Vou congelar meu salário, não vou me dar uma remuneração. É isso, aquilo é lutando pelas coisas que perecem, e a alma cada vez mais sendo alvejada por tempestades mundanas. Mas eu não quero já saber, Jesus. Eu não vim aqui para me exaltar nem para dizer nada. Mas nós, desde o começo da pandemia que começou aumentos por aumento, o pão continua o mesmo preço. Desde que a farinha mais do que dobrou o valor da farinha de trigo, o pão continua do mesmo preço. Não tem especulação. Isso é falta de amor ao próximo. Sobe-se tudo. O homem que estava em 16º lugar, mais rico do Brasil, hoje está nos 5 mais ricos. Por quê? Porque agora vende produtos de medicina, produtos dessas coisas. Não vou nem falar das outras áreas, mas Jesus vai cobrar no último dia. E o que é que eu me alegro mais, irmã Milka? É que Jesus é tão bom, nunca faltou dinheiro para me pagar meus funcionários. Oh, aleluia. Pagando meus boletos, sobra muito, sobra não, irmão Damião. Mas tem uma coisa que não falta, é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É por isso que no teu barco, meu amigo, está para naufragar. É tempestade por cima de tempestade. Falta Jesus no teu barco. Jesus repreende o vento. Aquieta-te, eita, pastor. Eu estava pesquisando sobre esse aquieta-te. Acho que a irmã deve saber, algum irmão. Pimotete. Achei interessante aqui no livro de costumes e usos bíblicos. E eu fui na Bíblia que eu tenho, que também é da mesma forma, é traduzida a palavra em hebraico, a palavra em português, o que é grego é português, e vai decidindo. E esta palavra aqui era usada para repreender ações de espíritos imundos, de espírito das trevas. Jesus usou uma expressão como se estivesse repreendendo demônios, ou ações de demônios. Eu não quero aqui afirmar nada, mas é muito interessante, irmão Raimundo, quando Jesus chega na região ali de Gadara, mas propriamente da cidade de Quise, onde a maioria, uma grande parte era de gentios. E nós sabemos que lá eles criavam porcos, e judeus não comem porcos. Quem é que estava lá? Um endemoniado de Gadara, 10 quilômetros. Ele vinha para atormentar o povo naquela cidade, e ninguém conseguia prender ele. Ele comia, vivia nos cemitérios, e se flagelando, e prendia grilhões. Ele se saltava. Não era a força de Sansão que Sansão tinha, mas era a força do inimigo. Todo mundo temia aquele homem. Mas como aquele é um possesso,
viu que era Jesus. Ele, sabe o que foi que ele fez? Correu para os pés de Jesus e foi adorar. E ainda mais, eu gosto mais dessa parte. E os demônios dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar. O atormentador sendo atormentado, o perturbador sendo perturbado, o malfeitor sendo ali flagelado, o flagelador sendo flagelado. É por isso que a Bíblia diz, meu irmão, ele faz desolações sobre a terra, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tentam calar a igreja, fechar a igreja, queimar a igreja, mas quanto mais faz isso, mais a igreja de Jesus prevalece. Sei lá, China, quanto mais persegue, mais o número de crentes aumenta. Porque Jesus, nós não tememos aquilo que nos pode fazer o homem. O que é que acontece? Jesus, antes deles descer lá em Gadara, Jesus diz: por que vocês estão tão tímidos? Quando ele repreendeu o vento: você está muito tímido, você ainda não tem fé. Eita Jesus! Um comentarista de uma Bíblia de estudo diz que Jesus dá uma expressão de cobrança. Aí disse: ei Jesus, quer dizer que o senhor estava querendo que eu repreendesse o vento e o mar? Por que vocês estão tão tímidos? Você não tem fé? Aí Jesus diz depois, muito tempo depois: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui e te precipita-te no mar, e ele vai obedecer. Desarraiga-te daqui e é lançado no mar. Derruba por terra, meu, todo pensamento de derrota. Não, irmão, eu não consigo vencer isso. Jesus está dizendo para você: tímido, você ainda não adquiriu fé. O tanto que você já falou, o tanto que você já ouviu, o tanto que você já viu de Jesus. Aí agora inverteu. O mar, o vento e o mar, a irmã Manuela, ficou bem pequenininho. Ficou bem pequenininho, porque eles olharam para o outro e disseram, e com grande temor: quem é esse que até o mar, o vento e o mar lhe obedece? Está entendendo, irmão? Os teus problemas para Deus não é nada. Não é nada, não é nada. Quem faz o tamanho do teu problema é você. Porque se você dobrar dos pés daquele que tudo pode, você vai ver o problema como ele é, debaixo dos pés de Jesus. Quem é esse que o vento tempestuoso, que desce lá do Monte Hermon gelado, veloz, chega a cerca de 170 quilômetros, quando bate nas águas quentes, forma até tempestade, mas Jesus é maior do que ele. Qual é o teu problema, irmão Luiz? Qual é o teu problema, Darlene? Para Deus não é nada. É só para nós que fica no barco, achando que aquilo que resolveu o problema passado vai resolver esse que vem. Não. Quem resolve é Deus. Quem resolve é o Senhor. E por fim, o segundo episódio, ele estava agora voltando. Ô lugarzinho atribulado, mas não é não, irmão. É para manifestar a glória de Deus. Quanto mais atribulado nós somos, mais nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Estava voltando, Jesus despede os seus discípulos, sobe ao monte para orar e diz: passem para outra margem.
Jesus nunca manda a gente sem destino. Ele sempre tem uma rota para nós, um caminho certo, um caminho firme. Quem vive aí dubiando, indo para lá e para cá, é porque não anda conforme a vontade de Jesus. Quem anda conforme a vontade de Deus, é como a palavra de Deus: vai passar o céu, vai passar a terra, mas ele não passa, porque quem faz a vontade de Deus não passa. Jesus foi bem certo. Por que essa paixão ardente e mundana queima no coração? Porque não está andando no caminho certo. Quem anda no caminho certo pode até ver tempestade na frente, mas ele sabe que vai chegar do outro lado. Pode ter empecilhos de todas as maneiras, mas ele sabe que vai sair do outro lado. Só que essa agora, Mateus, Jesus não estava no barco. E agora? Quando chegaram no meio do mar, um vendaval chegou. Não foi como da primeira vez, que era uma tempestade, agora era só um vendaval, um vento forte. Mas esse vento forte chegou mesmo aonde? Irmã Gerbênia? No meio do mar, no meio do caminho. Quando você chega no meio de algo, o que você faz? Você desiste, volta, ou tenta chegar no final? Nem a mesma distância de voltar do que para ir. Quem não tem Jesus, não obedece a palavra de Jesus, volta. Mas quem obedece o que Jesus faz, vai. Mesmo na escuridão da noite, mesmo a tempestade sendo contrária, mesmo as forças se esvaindo por tanto remar e não conseguir transpor aquele vento tempestuoso, aquele vento forte que é contrário, você vai remando e cada vez cansando mais, e tudo vai decidir se você vai chegar lá ou não. É se você vai parar de remar ou se você não vai parar de remar. Mas Jesus não estava no barco. Eles já estavam a cerca de 5 quilômetros no mar. Pedro, você tem uma visão boa, Pedro? Você vê algo com 5 quilômetros de distância? Cinco quilômetros de distância. Alguém pode até ver o barco lá de cima onde Jesus estava. Alguém pode ver até o teu problema. Alguém pode ver até o que você está passando, mas só Deus vê como está o teu coração. Jesus estava vendo o barco, mas a Bíblia é bem explícita, e ele via eles fadigados a remar. Eles estavam cansando, eles estavam já para soltar os remos, eles estavam já para desistir. Aí Jesus se levanta, desce o monte. Tinha um barco para Jesus. Se você ver, tinha um barco para Jesus. Acho que Jesus não olha nem para aquele barco, porque tem aquela força da dinâmica que eu não sei como é que explica. Como é que um navio que carrega 200 mil toneladas encalhou naquele canal? Como é que o negócio daquele consegue flutuar no mar, meu irmão? Mas quem é especialista entende. Mas eu queria que esses especialistas que explicam como é que um navio que carrega 200 mil toneladas anda por cima das águas, ele explica. Mas eu queria ele explicar como é que Jesus andou por cima das águas. O mar aqui, Jesus andou na terra seca, pisou no mar do mesmo jeito que estava pisando na terra seca, e foi caminhando. 5 quilômetros Jesus caminhou por cima das águas. Chegou no barco e diz a Bíblia, e ele foi como que ia passar adiante. Aleluia. Ô irmão, você está perdendo a força, se preocupe não. Jesus já passou diante de você, e muito. Ele já está preparando a solução para o teu problema. Não desanime, não descreia, continue crendo. Jesus, aí eu disse, ai, o fantasma, socorro, socorro.
andando por cima das águas, só podia ser um fantasma. Aí Jesus disse: não temas, sou eu. Oh, irmão, a luta é grande, mas logo, logo Jesus vai vir andando por cima dessa luta. Essa dor é grande, mas cedo ou mais tarde Jesus vai vir caminhando por cima dessa dor. Essa crise é grande, mas cedo ou mais tarde Jesus vai andando por cima dessa crise. Mas para quê? Para te dar vitória. Não é para outra coisa não, ele vem dar vitória para anjo não. Ele vem dar vitória para comedor de feijão. Aleluia. Jesus para, todo mundo sabe a história de Pedro, eu não vou mais me estender. Pedro vai até Jesus, no meio do caminho faz como muita gente está fazendo nessa pandemia, está olhando para a tempestade, está olhando para o mar revolto, está escutando os unidos do vento forte e está começando a naufragar. Acha que vai morrer, acha que vai perecer, acha que está tudo acabado, que o inimigo venceu. Mas ele esquece de uma coisa. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: que o clamor continua. Aleluia. Senhor, me socorre. Aí Jesus rapidamente pega na mão de Pedro e faz novamente ele flutuar sobre as águas. Pedro foi, pastor, para concluir, Pedro foi. No meio do caminho até chegar a Jesus, olhou para as ondas e começou a naufragar. Quando ele voltou, meu irmão, ainda tinha tempestade, viu? Quando ele voltou, por que ele não naufragou? Porque quando ele ia, ele só olhando para Jesus. Depois que ele deixou de olhar para Jesus, ele naufragou. Na volta foi diferente. Na volta ele voltou, mas pegado em Jesus, segurado em Jesus. Ele via a mesma onda. Eita, onda grande, eita, onda difícil, eita, que tempestade. Olhava para Jesus, opa, mas eu estou com Jesus. É assim que a gente faz mesmo para vencer. A tempestade é a mesma, é grande, mas se você está com Jesus, você não vai naufragar. Você não vai afundar nesse mar de angústia, nesse mar de depressão, de tentação, não. Você vai voltar com Jesus para o barco. E uma particularidade que não tem na outra: Jesus não repreende nada. Nenhum dos 3 evangelistas, nenhum dos 3 diz que Jesus repreendeu. Na hora que Jesus entrou no barco, pá! Se acalma tudo. Se acalma tudo. É do jeito dele, é como ele quer, é na hora que ele quer, é do jeito que ele quer fazer. Não tem, se ele quer falar, ele fala. Se ele não quiser falar, ele não fala e resolve do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É gritando, é expulsando ou é calado, Jesus vai resolver esse problema em nome do Todo-Poderoso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.